Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, vocês com certeza escolheram a melhor parte. Muitos estão em casa lá, né, dormindo nesse friozinho, mas vocês vieram aqui. Como as meninas falaram, o Sebrae não veio, mas veio a Consulting Now, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre negócios, sobre gestão de negócios, mas antes da gente falar, eu queria conhecer um pouquinho vocês. Quem aqui é autônomo e trabalha, eu trabalho comigo mesmo, sozinho, né? Eu e Deus e o Espírito Santo. Amém. Quem aqui tem empresa que tem até 5 colaboradores? Até 5, tá. Quem tem empresa que tem acima de 5 colaboradores, até 20, mais ou menos? Quem tem acima de 20? Tá. E quem não empreende ainda, que quer empreender? E quem trabalha é CLT? E quem não é nada, gente? Porque tem gente que nem levantou a mão, que não é nada. Mas só para a gente se situar aqui, vamos lá. Pode passar aí, vamos fazer o seguinte, para a gente ser bem dinâmico, eu vou fazendo assim, você vai passando para mim, combinado? Vamos lá, deixa aí. Eu vou me apresentar, a Débora já me apresentou, mas eu gosto de me apresentar como Flávia Alencar. A minha identidade primária é ser filha de Deus. Eu digo que eu sou filha do Deus vivo, esposa, mãe, apaixonada por Jesus. Essa sou eu. Então, tudo que me move, eu me movo baseado na palavra, amém? E tudo que tem acontecido na minha vida, tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu glorifico a Ele, porque tudo vem dEle. Pode passar. Aqui, só para vocês entenderem, eu sou consultora empresarial, eu atendo empresas de diversos setores, da indústria, do comércio, qualquer segmento, e esse aqui foi um prêmio que eu ganhei. Por que eu estou colocando isso daqui? Isso aqui foi um prêmio que eu ganhei de uma empresa que eu fiz uma consultoria. Eu peguei a empresa, ela ganhava menos, ela tinha um faturamento 60 mil, foi para 100 mil, depois 200 mil. Eu entreguei a empresa no final do projeto, faturando 1.200.000 por mês. E isso aqui foi uma premiação que eu ganhei. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque nós vamos falar aqui sobre gestão. Por que a empresa mudou o cenário? Saiu de 60, depois 100, depois 200 e foi para 1.200.000. Depois ela chegou a 1.400.000 e agora o dono da empresa já vai abrir a terceira empresa. Por que acontece isso? Porque ele fez o que tinha que ser feito. Ele fez gestão e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pode passar. O que me preocupa um pouquinho é que grande parte do que a gente vai falar aqui, historicamente, não chega a 1% das pessoas que colocam em prática. E isso é muito crítico. A gente tem vontade de vencer, de romper, de avançar, de prosperar, mas a gente não quer fazer o que tem que ser feito. Então, para isso, vamos fazer um primeiro exercício. Vou explicar para vocês. Estão vendo aí? Quem é bom de matemática? Ninguém? Mas é facinho, eu vou explicar para vocês. Pode fazer no teu celular, se você tiver um papel. O que é isso aqui? Algumas pessoas já fizeram, já sabem como é, quem já participou de palestra comigo, eu sempre gosto de passar. O grandes resultados, é a fórmula dos grandes resultados. OP, você vai somar aí. Vamos lá, vamos comigo? Quem topa? Vamos? Acorda aí, gente, vamos lá. OP são objetivos e propósitos. De 0 a 10, quanto que você tem clareza dos teus objetivos e propósitos? Precisa ser verdadeiro, tá? Não precisa ser bom em matemática não, mas precisa ser verdadeiro. Quanto que você tem clareza dos teus objetivos e propósitos? Onde eu quero chegar? Qual é o meu propósito de vida? Para que eu fui chamado? Eu tenho clareza, eu sei onde a minha empresa quer chegar, eu sei onde eu quero chegar com a minha empresa. De 0 a 10, coloca aí. Depois, você vai somar com a quantidade de ações que você faz. Olha só, às vezes você faz assim, ó. Caraca, eu trabalhei muito hoje. Vocês já fazem isso, né? A gente fala assim, trabalhei muito, mas parece que eu não fiz nada. Já sentiu isso? Coloca aí a quantidade de ações que você faz durante o dia, de 0 a 10. Você diz assim, eu faço muita coisa. Não, eu faço mais ou menos. Bota aí de 0 a 10. Depois, você vai somar com o direcionamento das ações. O que é isso?
Eu direciono as ações, eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho uma rotina, eu tenho uma agenda que eu detalho tudo o que eu preciso fazer durante o dia. Coloca aí de 0 a 10. Depois você vai somar com o seu nível de conhecimento. Bom, eu quero transformar a minha empresa numa empresa mais produtiva, mais lucrativa, com uma gestão extraordinária. E eu tenho buscado conhecimento para isso. De 0 a 10, o quanto você tem buscado de conhecimento? Tá? Coloca aí. Somou tudo isso? Deu um resultado, né? Quantos deram aí 40? Quantos tiveram 40 de resultado? Ninguém. Agora você vai deduzir esse valor que deu. Você vai dizer de 0 a 10, quanto você tem medo de avançar, medo de alguma coisa, medo de que algo não dê certo, medo de fracassar. De 0 a 10, seja verdadeiro, sinceramente, quanto que você acha? Bota aí. E agora, você vai somar esse resultado do medo com o resultado da doença. Flávia, eu tenho uma doença que me impede de avançar. Eu não consigo sair de casa porque eu tenho problema na perna, eu tenho problema na coluna, eu tenho um problema psiquiátrico, seja de qualquer natureza. De 0 a 10, quanto você tem de doença? Somou? Então, vamos lá. Tem uma primeira equação aqui, né, que você soma. Depois você deduz da segunda equação, ok? Todo mundo? Agora você vai pegar esse resultado e vai dividir por 40. Foi? Deu? Quem está fazendo? Compartilhe o resultado comigo. 46%. É isso. 60%. Pode multiplicar por 100, tá, gente? Que aí você vai ver o percentual. Quem mais? 40. Quantos foram acima? Quanto, pastora? 57. Quantos foram acima de 70? Só uma pessoa? Quantos não fizeram? De verdade, levanta a mão. Se você vem para uma palestra e não participa, vamos lá, pode passar. Isso aqui eu gosto muito quando a gente fala sobre autorresponsabilidade. Você é o único responsável pelo resultado que você tem na sua vida. Ninguém mais é responsável por isso, né? Tem 10% é o que nos acontece, 90% é o que a gente faz com aquilo que acontece, é o que eu decido fazer na minha vida. E aí, toda a qualidade dos meus pensamentos, dos meus comportamentos, as minhas palavras, eu sou responsável, eu tenho que dar conta, tá? E às vezes a gente vê que os resultados não acontecem, é justamente porque eu não faço o que precisa ser feito, é porque eu não estou disposto a fazer aquilo que precisa ser feito. Pode passar. E aí eu te pergunto, quem é você? Você veio para o Projeto Prosperar para adquirir conhecimento, você é um empreendedor? Quantos aqui são empreendedores? Todos nós devemos ser empreendedores, independente da área de atuação que a gente está. Se eu estou na CLT, se eu realmente empreendo, se eu sou autônomo, se eu sou dona de casa, todos nós somos empreendedores. O empreendedorismo, ele tem a ver com inovação, ele tem a ver com atitude. E o empreendedor hoje no Brasil, ele é um motor que ativa, né? Que vai levar, que leva a economia, que carrega a economia. Então, se você é empreendedor, se você empreende em qualquer área, você tem uma responsabilidade sobre você. Tem uma responsabilidade que é de fazer a economia girar, de fazer o melhor para a tua empresa. Pode passar. De fazer o melhor para a tua empresa. Mas qual que é o erro comum? Qual que é o erro comum? Muitas pessoas... eu vou citar aqui o exemplo do Tuninho, porque o Tuninho é meu amigo e ele não vai ficar chateado. Imagina só, o Tuninho a vida inteira trabalhou com vidro. Quantos conhecem o Tuninho? Vocês sabem que o Tuninho trabalha com vidro? Dá vidros. Dá vidros. O Tuninho trabalha com vidro, mas eu vou usar um exemplo aqui do Tuninho. Imagina que o Tuninho a vida inteira trabalhou com vidros. Foi, Tuninho, a vida inteira? Não?
não. O passado deixa para lá, esquece. Mas imagina, supondo que o Tuninho tivesse trabalhado a vida inteira com vidros, tá? Aí ele falou assim, bom, agora eu vou deixar o meu patrão e eu vou abrir o meu negócio. Ele sabe muito de vidro, mas sabe qual é o erro do Tuninho? Ele não sabe nada de gestão empresarial. E aí o que acontece? É brincadeira, tá, gente? Ele sabe pra caramba. Aí o que acontece? Ele faz. Lembra lá da quantidade de ações? Ele faz muitas ações e ele acha que está trabalhando muito. E ele acha que ele tem que vender muito. Porque se ele não vender muito, a empresa dele não vai ser lucrativa. O erro é que ele não estuda. O erro é que ele não se aperfeiçoa em gestão. E esse é o erro de muitos empresários. Porque é um técnico excelente, é um excelente fornecedor lá de vidros, executa vidro, um excelente marceneiro, foi um excelente vendedor, mas chega na empresa, não sabe gerir o dia a dia da empresa. Não tem um DRE, não sabe nem o que é. Às vezes eu chego na empresa e digo, me mostra teu DRE. Hã? Quando fala, eu já sei o que é. A pessoa não sabe. Deixa eu ver o teu fluxo de caixa, as tuas projeções. A pessoa não sabe, a pessoa não tem. Pode passar. E aí, eu te pergunto, qual que é o teu plano? E a gente vai falar sobre isso hoje. Qual é o plano que você tem? Imagina que você está numa viagem, né? A gente vai viajar, para onde a gente vai, tia Leilinha? Nova York. Nós vamos para Nova York. Então, se nós formos para Nova York, a gente quer que a viagem dê o quê? Certo. Imagina que eu vá fazer uma viagem, e eu vou chegar em Nova York, eu e tia Leilinha. Não conheço nada, não sei falar inglês, tenho pouco dinheiro, vai dar certo essa viagem? A tendência é que dê errado. É a mesma coisa com a nossa empresa. Com os nossos projetos, ainda que eu não tenha uma empresa estabelecida, tenho vontade de ter uma empresa, eu preciso ter um plano, eu preciso conhecer o trajeto, eu preciso saber os pontos turísticos, eu estou fazendo uma analogia, ok? Eu preciso conhecer os pontos turísticos que eu vou visitar, onde que eu vou visitar, o que paga, o que não paga. Eu preciso ter um visto para entrar nos Estados Unidos. Então, pessoal, o que acontece? A gente precisa ajustar a nossa rota. Qual é a rota? Pode passar. Ali deu errado. E aí, para falar dessa rota, isso aqui é com base... por isso que eu falei, não veio o Sebrae, mas veio a Consulting Now, tá? Isso aqui é com base naquilo que eu atuo no meu dia a dia com as empresas, tá? Eu trouxe para vocês um material que é um material que... Lembra aquela premiação bacana que eu recebi? Isso é fruto dessa aplicação no dia a dia das empresas, tá? Então, a gente entende que existem 5 pilares para a excelência operacional. Primeiro é uma estratégia adequada. O que entra nessa estratégia? O que é essa estratégia adequada? É o plano. O que é a minha empresa? É como se fosse... ali é o histórico da minha empresa, a história da minha empresa, a razão de ser da minha empresa, a cultura da minha empresa. Na tua casa, eu posso entrar na tua casa, Sidney, abrir a geladeira, colocar o pé no sofá, entrar no teu quarto, sai daí, Lívia, eu não posso fazer isso. Posso? Não posso. E na tua empresa? Pode? Eu posso entrar na tua empresa, alguém pode chegar na tua empresa e fazer o que quiser. Os teus colaboradores na tua empresa podem chegar de chinelo. Vou contar uma coisa para vocês. O meu filho trabalha comigo, né? Um dos nossos colaboradores, dos meus colaboradores, é o meu filho. E outro dia ele saindo de casa, de bermudinha, de chinelo. Tu vai para onde? Aí ele, eu vou lá no escritório. Eu falei, não vai não. Não vai mesmo? Mas não tem ninguém. Não vai mesmo. Não tem ninguém lá. Não vai. Ponto. Ele trabalha comigo, mas eu não sou mãe dele no trabalho. Eu sou a gestora dele. E na minha empresa tem ordem. De chinelo, se tem gente ou se não tem, se o escritório, se é tarde da noite ou se não é, não vai. Ele sabe que ele é proibido. Por quê? Porque isso faz parte da cultura da minha empresa. Não é permitido. Não é.
Entendeu? Então, a gente precisa ter uma estratégia. Qual é o orçamento que eu tenho? Quais são as metas? Qual é o plano que eu tenho para o próximo ano? Qual é o plano que eu tenho para daqui a 3 anos? Qual é o plano que eu tenho para daqui a 5 anos? Onde a minha empresa vai chegar? E aí aquela máxima que a gente já sabe, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Onde a sua empresa vai chegar daqui a 5 anos? Onde você vê a sua empresa daqui a 5 anos? Isso tudo tem que estar mapeado lá na estratégia. Como é que funciona? Como é que é o organograma? O funcionograma da empresa, tem uma diferença entre funcionograma e organograma, depois eu explico para vocês, tá? Como é que funciona isso? E a gente vai falar sobre isso hoje, tá? O segundo pilar são processos bem definidos. O que são processos? Flávia, detesto processo. O processo é burocracia. Não, o processo é necessário. Por quê? Ah, mas eu faço tudo na empresa. Eu sou centralizadora, mas sabe por quê? Porque ninguém faz igual a mim. Essa pegada que eu tenho, ninguém tem. Quantos falam isso? Não levanta a mão, não. Ninguém tem a pegada que eu tenho. Ninguém faz como eu faço. Claro que não, a empresa é tua, ninguém vai ter a tua pegada. Porque a tua pegada, ela não a gente não vai replicar, ela não é replicável a tua pegada. Mas os processos são replicáveis. Pegada não é, mas os processos são. E ainda assim, se a pessoa caminhar um tempo com você, ainda pega a tua pegada e fica bem melhor, né? Tudo depende do quanto você treinar. Então, quando a gente fala de processos bem definidos e padronizados, eles vão reduzir, mitigar ali os riscos de erro, tá? O terceiro pilar, gestão e liderança. Beleza. E agora? Tenho os meus objetivos, tenho as minhas metas, e quem vai fazer a gestão disso? Às vezes é você para tudo. A maioria levantou a mão aqui, ó, trabalho sozinho. É você para tudo. O que você precisa ter? Uma agenda, gente. Torna o teu dia produtivo. Sai desse celular. Para com isso. Para de ficar olhando a vida dos outros no Instagram. Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua empresa. Porque a tua empresa está fracassando, tu está olhando a vida dos outros no Instagram. Gente, eu estou falando isso porque eu vejo, isso acontece muito, tá? Então, a gente precisa aqui ter alguém batendo bumbo. Ah, mas a minha meta sou eu mesma. Tá bom, vou pegar aqui o exemplo da tia Leilinha. Tia Leilinha vem de Mary Kay. Quantos conhecem tia Leilinha? Levanta, tia Leilinha. Aproveita. A tia Leilinha vem de Mary Kay, tá? E o que acontece? Ela trabalha com ela mesma, é autônoma, certo? Mas você tem que ter meta. Você tem que estabelecer as tuas metas de venda, porque senão você vai ficar correndo. Não, estou correndo, o cliente está correndo atrás de quem? Do quê? Qual é a tua meta de venda? Porque se hoje você não vendeu R$1.000 com produtos Mary Kay, e a tua meta de amanhã é mais 1.000, então você já está devendo 2.000. Você já começa o dia devendo 2.000. Então, empreendedor, tudo começa aqui. Você tem que ter a mentalidade de empreender. Aí você fala assim, é difícil. Eu desisti. A jornada é muito cansativa. Claro que é. Porque quando a gente está lá na empresa de alguém, tem alguém mandando a gente fazer. E na nossa empresa? Aí eu abro a minha empresa, utopia, tá? Deixa eu falar uma coisa. Empreendedor, empresário, eu trabalho com alguns empresários de empresas que são relativamente grandes. E aí você acha assim, o cara está numa empresa, esse cara aqui que agora está faturando, já está na 3ª empresa. Aí você fala assim, ele está trabalhando da praia. Tu acha que ele está trabalhando da praia? É mentira quem te contou que tu vai abrir uma empresa e que tu vai trabalhar da praia. É mentira, não funciona assim. É uma vida. A empresa não é uma pessoa, só que é PJ, é jurídica, mas é uma pessoa. Ela tem vida, ela é dinâmica, tá? Outra, gente motivada. Eu gosto muito de falar nisso. Gosto muito de falar disso. Aí tem gente que diz assim, vamos lá dar uma palestra de motivação. Aí todo mundo, Aí no dia seguinte a pessoa está como? Caraca, não vai adiantar, porque a construção é diária. É um passo de cada vez. E a motivação, ela é de dentro para fora. Tem que começar em você. Ah, Flávia, mas eu sou líder de mim mesma. Melhor ainda, comece de você. Vou te ensinar uma técnica.
Eu dizia assim para o Rodrigo às vezes, dizia, Rodrigo, você tem que dizer assim, ó, às vezes não tem ninguém no teu escritório, aí você entra assim e diz assim, ou na tua casa, onde você trabalha, aí você faz assim, bom dia, time! Não tem ninguém, mas você já está trazendo a existência, você já está trazendo para a tua cabeça, por quê? Porque você já está pensando lá nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, o que você está fazendo nesse tempo, tá? O quinto pilar, e não menos importante, é um sistema de gestão, é um ERP, é um CRM, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O que é importante? Às vezes você não sei mexer com planilha, Flávia, eu sou péssima em planilha, contrata um ERPzinho, depois você me procura que eu vou te dar uma dica, baratinho, vai te ajudar no teu dia a dia, no teu fluxo de caixa. Contrata um ERP, vai ser bacana para você, tá? Pode passar aí que agora a gente vai correr pra caramba. O que é isso aí, gente? O que é isso? Tem alguém da área médica? Ressonância. Então vamos enfiar a nossa empresa aí? Vamos embora? Vem comigo? Chegou a hora da gente fazer um raio-x aqui nela. Passa aí, por favor. Então nós vamos começar pela estratégia, ok? Lembra que eu falei da estratégia? Qual é o teu negócio? Qual é o portfólio que você tem? O que você vende? Quem são os seus clientes? Você precisa identificar isso. Flávia, tenho tudo na minha cabeça. Tá bom, você morreu. Você não vai morrer não, mas imagina que você morreu. Quem sabe? Quem sabe? Ninguém mais vai saber. O que você precisa ter? Uma visão do mercado. Quem são? Eu escutei um negócio assim. Eu nem lembro qual foi o cliente, mas eu escutei assim. Falei, quem são os seus concorrentes? Aí ele disse assim, eu não tenho concorrente não. Aí eu, não? Quem te enganou? Aí eu falei, não tem concorrente? Gente, a gente tem concorrente e tem muito concorrente. Muito concorrente. Ainda que a gente esteja lá navegando no oceano azul, a uma hora alguém vai bater vai vir atrás de você, tá? Então você precisa ter essa visão, fazer uma análise da concorrência. O que meu concorrente está fazendo? Cadê o Tuninho? Que eu peguei o Tuninho o Tuninho não está mais. Imagina aqui, lá na vidraçaria do Tuninho, o que os meus concorrentes, os vidraceiros, não sei se é assim que fala, assim, né, vidraceiro? Que eles estão fazendo? O que eles fazem que eu não faço? Deixa eu olhar para uma empresa que é benchmark, que é referência para mim, deixa eu ver o que ele faz, deixa eu aperfeiçoar o que ele faz, mas para isso eu tenho que saber, eu tenho que levantar, parar de ver o Instagram e começar a olhar as empresas do mesmo ramo que eu, quem está na mesma área de atuação que eu, informações dos sócios, tudo isso entra ali na estratégia, tá? Estratégia para o próximo ano, qual é a tua cultura, visão, missão, valor. Gente, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. O Peter Drucker fala que a cultura, né, ela come a estratégia no café da manhã. Por quê? Porque, gente, é a criação. Eu vou fazer uma analogia com filhos, tá? Quantos têm filhos? Acho que é a maioria, né? Quando você vai criar o teu filho, não é a criação que vai ditar ali as regras dele, aquilo que você faz. E às vezes você fala assim, menino, não faz isso. Menino, não faz isso. Menino, cara, tem uma hora que ele vai parar de fazer, né? Seja por insistência. Às vezes você vai dar um aperto nele, mas uma hora ele vai deixar de fazer. Ou faça desse jeito. Uma hora ele vai fazer. A cultura da empresa é a mesma coisa. Às vezes a gente ignora isso. Flávia, mas sou só eu, tá bom. O que você não permite na sua empresa? Eu não permito eu acordar depois das 8. É uma cultura. É ou não é? Se você trabalha sozinho. Não é permitido, está dentro da regra de conduta. Então, a partir de hoje, você tem que se comprometer. Eu não vou nem falar depois das 8. Depois das 6 da manhã, eu não acordo. Não existe empreendedor, gente, que acorda às 10 horas da manhã. Por favor. 10 horas da manhã, as coisas já estão cansadas de acontecer. Quantos negócios a gente faz antes das 10 horas da manhã? Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava numa convenção. Estava até falando com a Alessandrinha, falei, Ale, tem que fazer coisa, mas eu estou numa convenção, não consigo fazer nada agora. Na convenção, durante a convenção, eu estava ali. Antes das 10 horas da manhã, eu fechei um negócio.
antes das 10 da manhã. Imagina se eu estou lá dormindo, ou estou de pijama. Quantos trabalham em home office? Tem que sair daqui, gente. Quantos? Poucos, né? Muda de roupa, tá? Não vá para o home office do jeito que você acordou. Ah, eu vou ficar aqui de pijama na parte de baixo e blusa na parte de cima. A maioria aqui é cristão? Né? Está repreendido isso. Em nome do Senhor Jesus, você não tem autorização. A partir de hoje, se tu faz isso, tu vai parar. Sabe por quê? É a comunicação. Presta sua atenção. A nossa comunicação, ela é verbal e ela é não verbal. Então, o que eu estou comunicando para o meu corpo? Né? O que eu estou comunicando aqui para a minha mente? Que eu estou relaxada. E quem está relaxada trabalha? Não. Isso se aplica também para quem vai trabalhar. Eu vou trabalhar fora. Vai arrumado. Eu vou atender um cliente, vai arrumado. Estuda, eu vou falar sobre isso depois. Eu tenho que sair daqui. Então, vamos lá. Cultura organizacional ali, estrutura, né? Como é que funciona? Quais são os papéis e responsabilidades? Quem tem mais quem tem funcionário aqui, colaborador? Levanta a mão de novo. Tá. O teu colaborador precisa saber a posição dele dentro da estrutura da empresa, tá? Precisa saber os papéis e responsabilidades. E você precisa saber os seus papéis e responsabilidades. O que você precisa fazer, tá bem? Orçamento, metas, quais são os seus KPIs. Beleza, eu tenho uma meta. Como é que eu meço essa meta? Como é que eu vou medir? Então, eu preciso ter indicadores. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Tá legal? Eu estou tentando adaptar para o cenário sendo eclético aqui, né? Porque é bem eclético o público. E uma coisa que vocês receberam aí, não receberam? Receberam? O papel do SWOT? Não. Não? O papel do SWOT. Vamos fazer um exercício rapidinho, eu vou explicar para vocês. Passa aí, por favor. Pode passar. Vocês vão receber um material, a gente não vai fazer ele todo, mas você vai se comprometer em fazer em casa. É uma análise SWOT. Alguns de vocês devem conhecer, alguns já devem ter feito, outros, embora conheçam, nunca devam ter feito, mas você vai levar esse papel aí para casa e você vai se comprometer em fazer. Aqui, só para vocês terem ideia, enquanto eu vou passando aqui enquanto as meninas distribuem, isso aqui é um book de gestão que eu faço numas das empresas, nas empresas que eu atendo, geralmente implanto, que vem toda ali a história, tudo isso que eu falei, eu botei ali a tarja para não mostrar a empresa, está vendo ali o resumo da estratégia, pode passar. Aqui são algumas ferramentas que eu uso ali no meu dia a dia e eu trouxe para compartilhar com vocês. Gente, aproveitem esse momento, porque essas ferramentas, esses materiais que estão sendo dados aqui, são materiais que eu aplico e assim, não é algo que eu não uso, é algo que eu uso e que dá resultado no dia a dia. Então, aproveita o momento, tá? Vamos lá. Todos receberam? Pode passar aí, por favor. Pode voltar. Todos receberam? O que vocês vão fazer aí agora, gente? Vocês receberam esse papelzinho aqui. Isso aqui é uma matriz SWOT. Dentro da estratégia da empresa, a gente olha quais são as nossas fraquezas, a gente olha quais são as nossas forças, as nossas oportunidades, as ameaças, né? E aqui, se vocês observarem, do lado direito, tem aqui o que é positivo, as forças e as oportunidades. Do lado esquerdo, tem aquilo que é negativo, as tuas fraquezas e as ameaças. Notem que aqui, nessa linha aqui, horizontal, a gente está falando do ambiente interno da tua empresa. E abaixo, a gente está falando do ambiente externo. Eu quero que você coloque aí pelo menos 3, a gente não vai fazer tudo, a gente vai fazer só os dois, as forças e as fraquezas. Então, se eu olho quais são as minhas forças, o que eu vou fazer para potencializar as minhas forças, no ponto de vista empresarial? Se eu olho para as minhas fraquezas, o que eu vou fazer para mitigar? Né? Eu dei um exemplo, poxa, meu produto está falhando, eu estou recebendo reclamação do meu produto, o que eu posso fazer?
Vou mudar o fornecedor, vou fazer novos testes. Então, é uma contramedida, tá? O que eu tenho de ameaça? Pô, a ameaça é a carga tributária que está para ser alterada. Enfim, aí a ameaça externa, sobre o ponto de vista externo. O que eu tenho de oportunidade? Eu estava falando aqui com ela, Mary Kay, ela vende Mary Kay. Qual é a oportunidade? Antigamente, a gente conhecia um monte de gente que vendia Mary Kay. Quem é mulher sabe, né? Hoje em dia, você não encontra mais. Então, qual é a oportunidade? A escassez de consultor. No meu ponto de vista, eu não estudei esse mercado, tá? Mas, no meu ponto de vista, a escassez de consultor é uma oportunidade. Então, o que eu faço? Eu me aproveito dessa oportunidade, ok? Vamos lá. Segundo tópico, processo, tá? Toda empresa precisa ter processo e a gente já falou isso. Eu botei ali um exemplo de um fluxo que eu uso, enfim, e não estou falando para vocês fazerem isso, embora eu sugira, tá? Mas tem o processo no papel, tá bom. Como é que é o meu processo de venda? Primeiro eu compro um lead, depois eu qualifico o lead, depois eu mesma mando um WhatsApp, eu uso um bot para poder enviar as mensagens. Depois que eu uso o bot, eu filtro e eu vejo, entendeu? Entenderam que isso é um processo? Está desenhado ali num fluxograma? Não. Mas é um processo, ele precisa estar descrito em algum lugar. Você precisa conhecer o seu processo. Gente, por favor, escuta o que eu estou falando. Empresas que não têm processos, cada um faz do jeito que acha que tem que fazer, inclusive você. Se a tua empresa ainda não avançou, não chegou no patamar que você espera, o problema, sabe quem é? Faz assim. É você, sou eu. Então, mas esse negócio não é para mim não, isso é para empresa grande, é mentira. Se tem um bichinho aí falando no teu ouvido, manda ele embora, porque isso é mentira. Toda empresa precisa ter um processo. Na tua casa tem um processo? Está na tua cabeça, não está? Mas tem um processo. Agora a gente só vai colocar ele para o papel, tá bem? Ok? Então aqui eu coloquei, realmente ninguém é igual a você. Ninguém vai fazer como você faz. A sua experiência não é replicável, mas os processos são, tá bem? Pode passar aí. Então, mapeia os processos da tua empresa, vê como é que você faz. Pode passar. Fala. Olha o que ela está falando. O processo é a mesma coisa de normas? Não. Processo é como se faz. Como você vai fazer algo? Como é que funciona esse processo? Por exemplo, qual é o processo de abrir um copo? Eu pego o copo, estou dando um exemplo chulo aqui, gente. Vou pegar o copo, vou pegar minha unha, fazer assim, dobrar, depois eu vou pegar o papel, vou virar ele aqui. Isso é um processo. Mas Flávia, é para beber água? É um processo. Tem gente que quando fala de processo, fala assim, odeio burocracia. Então, continua onde você está. Simples assim. Simples assim. Processo é necessário. Nós temos processo o tempo todo. Eu conheço gente que fala assim, eu odeio... Como é, amor, que a pessoa fala? Eu odeio... Não é burocracia, não. Esqueci agora. Se não tem algo descrito, detalhado, cada um vai fazer do jeito que acha que tem que fazer. Principalmente nas empresas que têm mais colaboradores. Cada um vai fazer de uma forma. E você, que tem você mesmo de líder, né, de gestor, você também vai fazer do jeito que você quiser. Então, repensa a tua empresa. Repensa onde você quer chegar, o que você quer fazer. Senão, você vai continuar no mesmo lugar, tá? Então, ali eu dei o exemplo de... Quem tem colaboradores aqui? De novo, levanta a mão aí, colaboradores. Tá, pouca gente. Às vezes você fala assim, e às vezes você fala de você mesmo. Mas fulano é muito improdutivo. Gente, não faz nada certo. Aí eu te pergunto, a rotina dele está aderente? Tá, Toninho? A rotina, não responde não. A rotina dos teus colaboradores estão aderentes àquilo que você definiu dentro do teu organograma e dentro dos processos? Eles sabem exatamente o que eles têm que fazer durante o dia? Eles sabem ali as atribuições e as metas deles? Quantos aqui tem meta? Levanta a mão. Que lindo, todo mundo tem meta. A maioria? Tá bom.
Como você faz para atingir essa meta? Você mede? Pode passar aí. Vamos falar um pouquinho de financeiro? Quantos aqui têm e fazem a gestão do seu fluxo de caixa? De verdade, gente. Tá. Quantos fazem a projeção do futuro, né? Do caixa futuro? Tá bom. Quanto que eu vou fechar o meu caixa, hein? A Alessandrinha aqui é da área financeira. Quanto que eu vou fechar o meu caixa? Projeção, né? Projeção é projeção. Quanto que eu vou fechar o meu caixa, hein? A gente está o quê? Julho? Em setembro. Qual é a minha projeção de setembro? Com as entradas, com as saídas? Quantos? Tu não vale. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu não sei quanto eu vou gastar, eu vou usar esse termo, tá? Se eu não sei quais são os meus custos e as minhas despesas futuras, eu estou gastando agora o que eu não sei se eu terei daqui a 3 meses. Sim ou não? Então, eu sugiro que vocês tenham um fluxo de caixa. Se você puser na internet, você vai achar um modelo de fluxo de caixa. Até no Excel. Quantos usam Excel? Até no Excel tem fluxo de caixa. Flávia, eu não uso Excel, eu não tenho sistema, então trate de ter. Trate de fazer, porque não dá para fazer fluxo de caixa no papel, tá? Para com isso. Estamos em que século? 21. Não dá para fazer fluxo de caixa no papel, você tem que aprender. Minimamente, você joga as informações lá. Tec, 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 tá? Aquele computador da tieteteca. Tec, 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 tec. Pronto, jogou as informações lá, faz a tua conta. E projeta. Bem, quantos aqui tem um DRE? Quantos nem sabem o que é um DRE? Um DRE é um demonstrativo de resultados do exercício. Quando você tem um DRE da tua empresa, você vai olhar ali e vai conseguir identificar a saúde financeira da tua empresa, através do DRE. Através do DRE, você consegue identificar o que você... Quantos aqui pagam impostos? Não estou falando dos impostos, nossos impostos pessoais, estou falando de imposto de pessoa jurídica, tá? Que tem empresa constituída, aberta, tá? Dentro do DRE, você vai conseguir listar ali quais são todos os impostos que são incidentes ao teu negócio, tá? Que são inerentes ao teu negócio. Você vai conseguir identificar ali qual é a tua margem, se a tua empresa está dando lucro ou prejuízo. Quantos sabem aqui o seu break-even, o ponto de equilíbrio? Que às vezes fica em inglês, não fica em português. Quantos sabem aqui o seu ponto de equilíbrio? Quantos nem sabem do que se trata? Pode levantar a mão, gente, a gente está em casa. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, eu preciso saber quanto eu preciso vender, qual é o meu limite de venda para eu ter lucro e prejuízo. Exemplo, se eu vender Mary Kay 3.000, embora seja Mary Kay, né? A gente fala assim, mas não tem que olhar isso. Tem, tá, tia Leilinha? Tem que olhar. Por quê? Porque você compra mercadoria. Então, você tem um custo lá do teu telefone, de luz que você usa, e você pega um percentual daquilo ali e coloca junto ao teu negócio, né? Então, ali, quanto que eu preciso vender para daqui para cá eu tenho lucro? Se eu não vender isso aqui, eu começo a ter prejuízo. Então, estou falando de uma forma muito simples, tá, gente? Então, você precisa saber quanto você precisa vender todo... Não responde. Quanto você precisa vender todo mês? Ele precisa saber quanto que ele precisa vender. Por quê? Porque se ele não vender aquilo, ele vai ter prejuízo. Então, ele começa a colocar dinheiro do bolso dele. Deixa eu fazer uma pergunta legal agora. Quantos separam pessoa física de pessoa jurídica nas suas finanças? Quantos não separam? Levanta a mão, gente. Que tem gente, quantos separam? Meia dúzia. Quantos não separam? Meia dúzia. Quantos não fazem nada? Vamos participar, gente. Ajuda a tia aqui. Ajuda, né? Gente, deixa eu te falar uma coisa. São pessoas diferentes. Mas eu sou eu mesma. Não importa. Tira o seu prolabore.
Pega uma parte ali, eu estou vendendo, vou pegar a tia Leilinha aqui, porque tem muita gente que é representante aqui, né, de vendas. Tira ali uma parcela e fala, isso é para mim, isso é para minha empresa. A tua empresa precisa se pagar, porque senão você vai começar errado. Para com isso, gente, vamos mudar aqui, ó, tá no campo da mentalidade. Aí, pode passar, pode passar. Ali eu falo, vocês tiraram foto? Depois eu mando essa apresentação lá no grupo, tá? Beleza? O que é interessante? Vocês saberem qual é o meu capital de giro. O que é o capital de giro? Quanto que eu preciso para a minha empresa girar? Aí você pega, tá bom, e se sou eu mesma? Se eu ficar doente? Se eu não conseguir mais trabalhar? A minha empresa precisa ter fôlego para continuar. Eu tenho um time, tá bom, mas eu preciso manter todos os custos da minha empresa. Tem gente que trabalha, é autônomo. Se a pessoa ficar doente e não trabalha, não leva dinheiro para casa. É ou não é? Então eu preciso saber, eu preciso guardar esse dinheiro. Mas não guardem, eu vou guardar na poupança. Quantos guardam dinheiro na poupança? Quantos nem guardam dinheiro? Quantos não fazem nada? Misericórdia, gente. Então, você precisa ter o capital de giro. Qual é o indicado? Tem gente que fala 3 meses, tem gente que fala 6 meses. Eu costumo dizer para os meus clientes que a gente tem que ter 1 ano de capital de giro. É sonho, mas é importante, tá? Gente, meu apóstolo chegou, até desconcentrei. Tudo bem até aqui? Pode passar aí, deu para entender? Esse aqui é um exemplo de DRE. Lá na internet, ao invés de você olhar lá, né, o Instagram das pessoas, você vai olhar lá e você vai tentar fazer o teu DRE. Pode passar. Esse aqui, quem é meu cliente usa. Tuninho usa. O Tuninho usa. Eu tenho uma planilha, que é uma planilha de fluxo de caixa, que eu facilitei, enfim, e a gente coloca ali e já faz as projeções para os próximos meses. Você pode voltar pode voltar. E aí você pode fazer também, tira a foto aí. Ali embaixo é o que eu falei do sistema, tem um exemplo de fluxo de caixa no sistema, que você pode comprar, tem sistema que é baratinho. Eu tenho depois eu passo para vocês, me procura que eu falo com vocês, mas tem sistema que você vai pagar R$300 e você vai conseguir ter acesso a isso, tá certo? Vamos falar de venda? Ok, gente, até aqui? Se tiver dúvida, você coloca lá no grupo, porque eu estou voando aqui. Ok, até aqui? Tudo bem? Alguma dúvida? Bota lá, tá? Vamos falar de venda? Quantos são vendedores aqui? Pode passar. Vou perguntar de novo. Quantos são vendedores? Não tá bom. Quantos são vendedores? Gente, todo mundo é vendedor. A gente está vendendo o tempo todo. Não importa qual é o produto, qual é o serviço, eu estou vendendo o tempo todo. E eu tenho que amar vender. Amar. Sabe, tem uma pessoa que eu gosto muito que ela diz, venda é uma questão de amor. Por que amor? Porque se o meu produto é bom, se eu acredito naquilo que eu vendo, eu preciso dizer para ela, tia Leilinha, tu precisa comprar. Tia Leilinha, o produto é bom. E aí tem gente que diz assim, eu não levo jeito para vendas. Está repreendido isso, tu leva sim. Deus te deu inteligência, capacidade, você vai se aperfeiçoar. Mas não é só vender. A gente tem uma impressão de que a gente fala assim, caraca, eu preciso vender. Aí a pessoa se descabela, a pessoa fica procurando cliente insanamente, sem nem saber onde, achando que só precisa vender. E todas as outras coisas estão sendo defraudadas na tua empresa. Tá? Focar apenas nas vendas sem resolver problemas estruturais pode ser uma abordagem ineficaz e prejudicial. Tá? Processo, tecnologia, capacidade de atender a demanda. Tem gente que vende, na hora de entregar. Vocês conhecem gente assim? Vendi, não entreguei nada. E aí o que acontece com a tua imagem, com a tua empresa? Fica queimada no mercado, ninguém quer mais comprar de você. Sim ou não? Tá? Vamos passar, pode passar. Então vamos falar de gestão e liderança. Lembra que gestão e liderança era um dos pilares que eu falei para vocês? Comercial. Deixa eu dizer uma fonte. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção. Eu dou isso na consultoria. Isso aqui é ouro.
A maior fonte de captação de clientes, sabe onde é? No teu histórico. No teu próprio histórico. Às vezes você atendeu o cliente, você prospectou, você não fechou um negócio naquele momento, mas o cliente já te conhece, de repente o cliente está te seguindo. Lembra que eu falei que eu fechei um negócio ontem? Lembra? Falei, estava na convenção, fechei um negócio. A pessoa falou assim, tá, vou pensar, não sei o quê. Aí tem umas técnicas, depois a gente fala. Falei, tá bom, no tempo dela. Aí, de vez em quando eu dizia, tô na área, hein? Tô na área. Mas, por quê? Fazendo a leitura da pessoa, do perfil da pessoa, para eu saber como me comunicar com essa pessoa adequadamente. A pessoa tem um perfil conforme, se der tempo a gente vai falar sobre isso. Dentro do perfil conforme, ela precisa analisar dados, fatos, ela precisa analisar o conteúdo, e ela ficou lá no tempo dela. Sabe o que eu ia dizer? Sabe o que ia acontecer se eu ficasse para ela? E aí? Vamos embora fechar? Vamos embora fechar? Ela me mandando mensagem, comuniquei na mensagem, conclusão, fechamos o negócio, um excelente negócio. Por quê? Por quê? Porque tem toda uma estrutura para trás funcionando. O que eu prometo, eu preciso entregar. Se eu prometi, se eu me comprometi, se eu fiz aquilo na venda, eu preciso entregar, tá? Então, olha para trás. Às vezes, lá para quem você vendeu, ele continua sendo teu cliente reincidente. Às vezes você já esqueceu, você tem uma lista lá de clientes que foram clientes do passado, tá, pastora? Às vezes tem cliente que comprou sapato com você lá atrás, e aí lá, você resgata ele, pega o contato, tem ali o indicador, eu não vou passar isso tudo, mas tem o teu indicador de vendas. Qual é o, se eu perguntar, quem sabe aqui qual é o seu ticket médio? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês sabem o que é ticket médio? Não? O que é o ticket médio? O ticket médio é a quantidade de tickets. E você faz essa classificação por produto, por serviço, tá? Você pode fazer assim também, eu gosto muito de fazer isso. Deixa eu ver ali por segmento, qual é o segmento de produto ou segmento de serviço, qual é o ticket médio daquele produto ou daquele serviço por segmento. É a quantidade, né, o que você vende em valor e a quantidade de coisas que você vende. Então, você divide uma coisa pela outra e vai te dar o teu ticket médio, tá? Então, foca, de repente, olha só, gente, presta atenção. De repente, o teu ticket médio está baixo. Você está focando num produto que é de valor inferior. E aí, o que acontece? Você tem um esforço muito grande na venda. Você esforça muito na venda. Se você tivesse um esforço, o mesmo esforço vendendo um produto de maior valor agregado, não ia ser melhor? Pensa nisso. De repente, eu vou pegar aqui o caso da pastora. De repente, a pastora Valéria está lá vendendo... Estou só citando um exemplo, tá? Depois não me peguem lá fora, não. É só exemplo, gente. Imagina que ela está vendendo muita rasteirinha. Qual é o preço de uma rasteirinha? 98. Mas se vender um escarpão, é mais caro? Vou focar no escarpão. O esforço não é o mesmo? Por que eu não mudo o meu produto? Isso é estratégia, gente. Muda o produto, aumenta o valor agregado. Com isso, o teu custo vai ser ali, o teu custo, teu custo fixo é o mesmo. Com isso, você aumenta a tua margem, sim ou não? Sim? Tá? Então, pensem nisso, tá? Isso vai ficar para vocês. Vamos passar. Aqui, vamos falar um pouquinho de marketing de vendas. Quem aqui usa rede social ou contrata uma empresa para fazer para vocês? Você faz? Tá. Estuda sobre isso. Quem não está hoje na internet, quem não está nas redes sociais, está perdendo espaço, tá? Não está deixando de ganhar, não. Está perdendo espaço, tá? Tá certo? Mas tem uma coisa que você precisa avaliar. Quem é o teu cliente? Isso é chato de fazer, demora pra caramba. Passa um pouquinho, passa um aí, que eu vou explicar. Volta, aqui. Essa aqui é uma matriz de necessidade do cliente. Quais são as dores do teu cliente? Você precisa saber. Quais são os problemas que você resolve dele? Quais são os medos que o teu cliente tem? E as crenças, no que ele acredita? Não é crença religiosa não, tá? É o que ele acredita, o que ele assimila. Quais são os desejos que ele tem? E quais são as soluções que você tem para ele?
Quando você faz essa matriz, você faz um mapeamento de quem é o teu cliente. Vocês já leram A Arte da Guerra? Não? Vocês leem livros? Vocês leem a Bíblia? Mas se você está no meio corporativo, no meio empresarial, você precisa ler livros do teu segmento, tá? Nós precisamos aqui conhecer quem é o nosso cliente. A gente não falou do concorrente? A gente precisa conhecer quem é o nosso cliente também, tá? Então, isso aqui ajuda. Tem um modelo, gente, eu estou dando dica, anota aí, hein? Estou dando dica de ferramenta. Tem um modelo, quem usa o Canva, tá? No Canva, tem um modelo Canvas, para você fazer um mapeamento ali do teu cliente, do teu processo de vendas, tá? Ele é bem intuitivo, você coloca lá e ele vai te ajudar, tá bem? Volta um, por gentileza. Aqui são algumas ferramentas de gestão comercial. Ali é um book, eu tapei a empresa... tapei. Apareceu a logo. É um book de gestão comercial. O que tem ali? Tem o meu funil de vendas. Quantos sabem o que é funil de vendas? No funil, é um funil mesmo, tá? Quanto mais clientes você jogar ali para dentro, melhor. Então, você vai jogando. Todos os clientes vão fechar? Não. O funil, ele vai afunilando. E aí, você precisa entender qual é o seu percentual de conversão. O que é isso? Quantos clientes você bota para dentro nesse funil e quantos saem lá no final, que eu efetivo a venda. Vocês têm esse percentual hoje? Quem tem? Não? Importante ter, tá? Quantos que entram nesse funil e quantos que saem? Flávia, eu não tenho funil, eu não sei fazer. Então, agora você vai começar a medir. Todos os clientes que você prospectar, seja via WhatsApp, telefone, e-mail, não, boca a boca, porta a porta, não importa. Você vai começar a medir para ver qual é a tua taxa de conversão. Quando você olhar a tua taxa de conversão e ver, caramba, eu estou convertendo nem 1%, pegou para você. O que você vai fazer? Você vai treinar, até ser. Preciso ser um melhor vendedor, preciso mudar a minha abordagem de vendas, preciso entender o perfil do meu cliente para saber como me comunicar melhor com ele, ok? Beleza, gente? Pode passar. Essas ferramentas, vocês vão receber a foto, tá? Ferramentas de prospecção, onde vocês buscam os clientes. Pode falar. Onde? Onde vocês buscam os clientes? Como é que vocês prospectam? Qual é a fonte de prospecção? Rede social, o que mais? Boca a boca, quem mais? Onde você busca seus clientes? Rede social, indicação, mais alguém? PAP? O teu é PAP? Próprio arquivo. Panfleto. Gente, tem ferramentas poderosas na internet para vocês usarem de prospecção. Como é que vocês não estão sabendo? Tem muita coisa legal para a gente usar. Tem um site chamado Empresa Aqui. Você tem relação de todas as empresas que você quiser. É legal. Quem aqui vende para B2B? B2B. Quem sabe o que é B2B? Empresa. Quem vende para empresa? Empresa, a mulherada aqui do sapato, da Mary Kay, bota uma banca, liga para a empresa, pega a lista da empresa aqui, você vai lá pegar, a tua primeira consulta é gratuita. O que você pode fazer? Junta aqui, vamos juntar, nós 5. A gente vai juntar o acesso do empresa aqui, a gente divide e a gente combina a hora que cada um vai usar. Então, ela usa uma hora, ela usa outra hora. Eu pego a relação de todas as empresas, quero falar com a RH da empresa. Oi lá, dona Andrea, tudo bem? Eu quero botar minha banquinha de Mary Kay aí, não sei o quê, nananana. Você vai fazer um grêmio lá dentro da empresa da Andrea. Não, né? Imagina que a Andrea não dá para botar lá dentro da tua empresa ou a banca. Mas você vai fazer isso. Aí você vai procurar outra empresa. Aí você vai fazer isso. Com isso, você está aumentando a tua possibilidade de venda. Você vai receber não, mas você também vai receber sim. Ou, posso fazer um dia aí na tua empresa? Aí você cria um nome, dia delas. Estou inventando aqui. No dia delas, eu vou lá maquiar as mulheres na tua empresa. Porque imagina se você está numa empresa que tem 200, 300 pessoas, é diferente de você vender num dia só, de você ficar prospectando boca a boca, ou porta a porta.
Beleza, gente? Ok? Empresa aqui, Expedio, a própria OMI tem, LinkedIn, tá? Tem também, é uma fonte de prospecção de clientes. Pode passar. Máquina de vendas, tira uma foto aí, isso é importante. O que é a máquina de vendas? A máquina de vendas é um conceito estrutural de como você deve se preparar para esse momento da venda de captação de clientes, tá? E aí, de novo, tudo que a gente falou, eu não vou voltar, tudo que a gente falou está ali, estratégia, você mapear o cliente, definir a persona, as dores que você resolve, aperfeiçoar o copywriting. O que acontece, gente? Às vezes você recebe uma mensagem dizendo assim, e aí, tu tá querendo comprar... É que eu peguei a tia Leilinha aqui para... Tu tá querendo comprar Mary Kay? Caraca! Muda a abordagem, usa a inteligência artificial a teu favor. Pega lá no chat GPT, eu esqueci o nome do outro, que é bacana também. Pega lá, bota lá como abordar a cliente, tal. E você coloca o script que você quer ali, o que você quer usar. Ele vai te trazer, escreva bem, tá? Pode passar. E aí, beleza, vendi, fiz o meu pós-venda. Quantos fazem pós-venda aqui? Importante você saber, tá? O que o teu cliente está fazendo? Acompanha, marca um café. Aquele cliente que já não é mais meu cliente, chama ele, já foi, chama ele para almoçar. Pode passar. Vamos falar de gente? Esse é o tema que eu mais gosto de falar. Eu gosto de falar de todos, mas eu gosto muito de falar disso aqui. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, tá? O Simon Sinek, ele tem um livro, ele é um palestrante, empresário, ele tem um livro muito bacana. Pode passar. Cuide das pessoas que trabalham com você. Cuide das pessoas que estão ao seu redor. E quando aqui, como a gente está vendo que tem pessoas que são autônomas, trabalham, né, solo, cuide das pessoas que são os seus clientes também. Então, eu vou fazer essas duas abordagens, tá certo? Quando a gente olha o papel do funcionário, o funcionário está ali no meio, tá vendo? O funcionário, ele confia nas pessoas com quem trabalha. Ele precisa disso. A mesma coisa é você, tá? O funcionário, ele tem que gostar das pessoas com quem ele trabalha, sob o ponto de vista dos colegas. Ele precisa confiar no gestor. E ele precisa ter orgulho do trabalho que faz. Eu te pergunto, você tem orgulho do trabalho que você exerce hoje? Pode passar. E aí, quando a gente fala de gente, eu gosto muito... Passa mais um, depois eu volto nesse. Volta. Esse. Eu gosto muito de falar dos perfis comportamentais. Quem conhece os perfis comportamentais? A maioria não conhece. Vamos lá. Quando a gente diz assim, eu gosto que a gente tem que tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Você não ouviu isso? Mas, na verdade, a gente tem que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Tem gente que, se tu falar assim com ela, e aí, tia Leilinha? Tem gente que não gosta que toque. Quantos aqui são assim? Aí, imagina que você está lá com o teu colaborador e fizer assim, e aí? Caraca, acabou. Ele não gosta de ser tratado assim. Tem gente que está na fila do mercado, fica aqui, Tuninho. Vê se você reconhece gente assim. Vai cobrar? Aí eu estou na fila do mercado. Fica direito, Tuninho. Não dá. Aí eu estou assim. Aí ele está lá, ele está concentrado lá. Aí eu estou assim. Nossa, tá cheio aqui, né? Aí ele não está nem me dando atenção. Aí eu insisto. Nossa, mas esse mercado está muito cheio, né? Vocês conhecem gente assim? A pessoa está falando com outro na fila, é assim... Esse é um influente. O influente é aquela pessoa, pode sentar, que se comunica com um sorriso. Aí, se você chegar assim, para falar com o influente, aí estou falando com o influente, pega o exemplo, pastor Diego. Estou falando com o influente, aí a outra pessoa, eu sou a influente, ele é o conforme. Aí ele está assim, sério para mim? Eu estou achando que não está fluindo a conversa. Só que, na verdade, é o jeito dele. Ele não vai ficar assim, soltando sorriso.
com as canjicas aparecendo. Então, eu não tenho que tratar, se eu vou tratar com o conforme, tá? O conforme, ele tem um perfil, lembra dessa cliente que eu falei que eu fechei agora? Ele tem um perfil que ele quer fatos e dados. Enquanto ele não entender o benefício daquilo, entender se vai caber no orçamento, ele entender quais são os riscos de adquirir aquele produto ou aquele serviço, ele não vai fechar. É a mesma coisa com o nosso colaborador, é a mesma coisa com o nosso esposo. Ou com a sua esposa. O meu marido, ele é completamente conforme. Ele é o extremo oposto de mim. E às vezes ele fala assim: por onde nós vamos? Pela Avenida das Américas ou pela Belardo Bueno? Aí eu digo: amor, qualquer lugar, desde que a gente chegue, né? Aí ele: não, mas veio. Aí eu já sei, eu adequei a comunicação. Eu preciso mostrar para ele quais são os riscos. Eu estou falando, né, o extremo aqui. Eu preciso mostrar para ele quais são os riscos, tá? Qual é o risco daqui de ir por um lugar, de ir para o outro? Porque ele vai querer mitigar aqueles riscos. Esse é o conforme. O conforme, ele não vai andar assim, com as canjicas aparecendo. Por outro lado, tem o dominante. Quem é o dominante? É aquele cara que vai chegar assim: Tuninho, olha só, faz assim, 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 assim. Parece até que é grosseiro, mas ele não é. É o jeito dele de falar. E às vezes você tem um colaborador, você tem alguém com quem você se relaciona, até um cliente que você está achando grosso. Ai, não suporta aquela pessoa. Para com isso. Não tem a ver, é o jeito dela, tá? E tem o estável. Quem é o estável? É aquela pessoa que é mais planejadora, que tem um perfil que a pessoa fala assim: caraca, garoto, levanta, parece lerdo. Você conhece gente assim? Gente que parece que não engrena. Gente que parece que não engrena. A pessoa não vai, o negócio não... Mas é o ritmo da pessoa. E aí você coloca um dominante com um estável. O que dá, gente? O dominante fala: bora! E o estável está lá: calma. Faz isso aqui agora. Calma, já vou fazer. E aí você tem essa relação lá no teu trabalho. E aí, como é que você mitiga isso? Por isso que você não tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Passa aí para a gente encerrar. Volta. Volta. Tá? Depois vocês vão receber isso. Acho que a imagem ficou um pouco ruim. Toda relação, seja ela com o cliente, seja ela com o teu colaborador, eu gostaria de falar muito mais sobre gestão de pessoas aqui, precisa ser baseada na confiança. Todo colaborador e toda pessoa, pode parecer clichê, mas não é, ela é movida por um propósito. Eu preciso, e principalmente nessa geração que a gente tem hoje, a gente ouve muito assim, eu ouço muito das pessoas que são empresários nas empresas que eu trabalho, que são de mais idade, eles dizem assim: essa geração não quer nada. Quantos já ouviram isso? Não é verdade. Meu marido me proibiu de falar qualquer coisa sobre essa geração que seja ruim. A gente tem que abençoar essa geração. Mas tem algo nessa geração, né? Essa geração que não é minha há algum tempo, que está esperando as coisas chegarem de mão beijada. E aí, se essa geração, não estou defendendo, não estou dizendo que está certo, tá? Mas essa geração, ela precisa entender que tem um propósito, ela tem que estar engajada com alguma coisa. E assim somos nós também, tá? Então, toda relação, ela precisa ter uma base na confiança. Não existe liderança se não tiver uma relação de liderança, tá certo? Porque, por exemplo, ela pode mandar, eu posso obedecer, somente obedecer, mas pode não ter uma relação de liderança entre nós. Por quê? Porque eu não tenho confiança no que ela fala, ela não cumpre o que ela fala, ela diz que vai fazer e não faz, já perdi a confiança, já não tenho mais. E assim é o teu colaborador, assim é você na tua casa, assim é você nas tuas relações. Então, essa relação com o colaborador, você como líder, né, precisa inspirar, precisa falar com clareza e transparência, precisa praticar a escuta ativa. Sabem o que é a escuta ativa? Para e escuta. Para tudo que você está fazendo, tudo. Se a pessoa chega para falar com você, aí você está assim, tá, pode falar. Pode falar. Isso não é escuta ativa. Você não está prestando atenção. Para. Se a pessoa quer falar com você, para. Olha, o pastor Diego está me olhando com uma cara. Aí, olha,
Sim, eu sei. Aí você vai olhar, vai escutar para o que você está fazendo. Primeiro, porque se você faz o contrário, é falta de respeito. Segundo, quando você faz isso e olha no olho e escuta o que a pessoa está falando, você está gerando uma relação de confiança. Ainda que o que a pessoa venha te dizer seja algo que não te agrade, tá? Então, agradeça, aprenda a agradecer. Muito obrigada pelo que você fez. Não é porque eu sou líder, porque eu lidero pessoas, ou porque eu estou na minha casa com os meus filhos, tá? Eu estou mesclando aqui, gente, porque é um tema muito denso. Que eu não tenho que agradecer. Não existe essa questão de autoritarismo, tá? Numa relação de confiança existe agradecimento, existe o desenvolvimento de pessoas. Outro dia eu recebi um consultor lá na loja, né, na loja que a gente tem, e ele me perguntou, como é que você faz a gestão aqui e tal? Eu falei, aqui nós desenvolvemos pessoas. O nosso time aqui, nós já temos a projeção do que vai acontecer com eles. E nós já trabalhamos o desenvolvimento de pessoas. Mas, ora, se você não se desenvolve, como é que você vai desenvolver o outro? O desenvolvimento começa primeiro em você. Você precisa querer isso para você. Então, desenvolver, cuidar de pessoas, tá? Contribuir com as pessoas, com o crescimento delas, celebrar as conquistas. Caramba, vamos celebrar junto, vamos sair para comer alguma coisa, vamos reunir aqui o time, ainda que seja com você só. Eu fiz uma grande venda Mary Kay, peguei a tia Leilinha hoje. Fiz uma grande venda Mary Kay. Vai lá você, reúne o pastor Diego, chama o apóstolo para comer. Chama e vai celebrar. Isso comunica, neurociência, isso comunica, tá? E compartilha. Pode passar, vamos encerrar. E faça uma gestão extraordinária, tá? Leia livros. Tem vários livros de vendas. Vocês já leram Armas de Persuasão? Quem já leu? Já? Spin Selling, quem já leu? Já leu. Já leram O Jeito Disney de Encantar Clientes? Maravilhoso, muito legal. Tem muitos livros bacanas para a gente ler. E a gente precisa, para dar conta de tudo, ter uma vida disciplinada, tá? Seja um gestor AMC. O que é isso? Específico, metódico e consistente. Pode passar. Busque conhecimento, tá? O que você está fazendo aqui é conhecimento. Mas conhecimento sem prática não vai te levar em lugar algum, tá? Especializações, consultoria, mentoria. Se quiser, eu também dou mentoria. Pode me procurar ao final do culto, ao final da... Tá? Beleza, gente? Brincadeiras à parte... Mas você precisa buscar o conhecimento. Lembra a tua pontuação lá no início? Quantos ficaram abaixo de 70%? Dá uma pausa. Pensa no que está fazendo. Porque a tendência, se você continuar assim, é que você não chegue onde você quer chegar. Ou, se é que você sabe onde você quer chegar. A gente tem um costume, nós cristãos, de atribuir a Deus a responsabilidade que é nossa. Tem um caminho que a gente precisa trilhar. E o Senhor, com certeza, vai abençoar. Mas a gente precisa trilhar o caminho. Aquilo que cabe a nós. Pode passar. E aí? O que você decide? A decisão está com você. Eu passo a bola para você. O que eu trouxe aqui foram ferramentas, coisas que eu uso no meu dia a dia, de empresas que saíram eu falei com vocês, de 60 mil e estão faturando 1.200.000, 1.400.000, já está na terceira empresa. O mérito foi meu? Claro que foi. Claro, porque eu fiz um trabalho muito bom lá. Mas o mérito também foi de toda a equipe que participou. E você? O que você vai fazer? A decisão é sua. Pode passar. Eu quero agradecer. Se você não me segue lá no Instagram, dá um maior azar se você não me seguir. Pode me seguir lá. Eu tenho dado dicas bacanas de gestão, de rotina, do dia a dia. Eu quero agradecer a oportunidade. Meu marido me perguntou assim, só para encerrar, o que você espera dessa palestra? Eu falei, sinceramente, porque eu falei para ele, historicamente, nem 1% coloca em prática aquilo que ouve. E o meu desejo é que vocês tenham sido despertados, não para fazer tudo, mas que comecem a fazer pelo menos parte daquilo que eu expliquei aqui hoje, ensinei aqui hoje, tá? Conto com vocês, beleza? Obrigada.